Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estávamos discutindo sobre a questão de projeto e o que é proposta, né? Então, vimos que a proposta ela é algo que tem em seu conteúdo, como já próprio diz, ela propõe a algum financiador aprovar o projeto, né? Isso significa que o nosso financiador, ele compreendeu, né, o trabalho que vem ali a ser pretendido através daquele projeto, através daquela proposta, e também sobre a importância e as perspectivas e êxitos que o projeto pretende, né? Então, resumindo em poucas palavras, traz uma certa credibilidade, né? Através dos objetivos, sobre a questão da organização e também sobre as possibilidades de sucesso, né, contidas nessa proposta. Isso é muito importante. E todo o apoio que iremos solicitar numa proposta de projeto, como, por exemplo, dinheiro, materiais, assistência técnicas e outros itens, eles devem, nessa proposta, ser comunicados através de fontes de recursos e de forma exata e objetiva, ou seja, ele tem que vir bem especificado para que quando o nosso financiador ele for ler, ele ter um entendimento amplo, né, através dessa proposta. Por quê? Porque é uma proposta bem estruturada, né? Então, daí deu para vocês terem entender, né, o que precisa vir numa proposta, como é que uma proposta ela tem que ser elaborada para ela ser aprovada, né, por um financiador. Ela tem que compreender, ela tem que dar compreensão do que se pretende no nosso projeto, né? Sobre a importância que o projeto tem, sobre a credibilidade que o projeto pretende passar para aquele público-alvo, ok? Quando se pensa em elaborar projetos, deve-se pensar em frutos, né? Vai se colher algo bom, bem para frente, não é verdade? E aí se pergunta, onde é que há frutos na elaboração de um projeto? Como é que eu sei que um projeto ele vai me dar bons frutos? Através de quê? Através de alguns itens que eu coloquei aqui, eu trouxe 4 em específico para vocês, em relação à elaboração do projeto e os frutos que eles podem trazer tanto para o projetista, né, quanto para o público-alvo, através de quê? Do comprometimento do coletivo, né, através das possibilidades de financiamento, também através do ambiente interno e da gestão organizacional. Isso é muito importante. Nós prestarmos bastante atenção sobre essa questão das possibilidades que temos através de um projeto, da elaboração de um projeto. E nós vamos discutir esses 4 itens de maneira bem detalhada, para que possamos aí ter um entendimento melhor sobre a questão do comprometimento coletivo. Quando se pensa em comprometimento coletivo, se pensa em elaborar um projeto social ou ambiental, não se deve pensar só em escrever um documento no papel, né? Antes disso, nós precisamos definir ideias, né, desejos de melhorias e também pensar em um processo de trabalho participativo. Aí é que vem a questão quando se trata de comprometimento coletivo.
para se participar de um determinado projeto, precisa-se ter um certo comprometimento, né? Não é só construir ali, aí chegou e colocou, né? E bola para frente, não. Há de ter um comprometimento, porque, como eu falei para vocês anteriormente, um projeto, a elaboração de um projeto, ele tem suas etapas, então ele tem começo, meio e fim. Ele precisa da elaboração, da execução e da avaliação. Avaliação, acompanhamento, como que é que vai se destacar, né? Como é que vai se fazer, para sabermos como é que esse projeto, ele foi desenvolvido, né? O que ele pôde fazer de diferente, se ele trouxe pontos positivos ou negativos, né? O que ele, se as ideias colocadas nele, elas foram palpáveis, elas foram plausíveis para aquele público, né? Então, fazendo isso, o grupo que está envolvido no projeto, ele entende o que é trabalhar em conjunto, né? Ele sente ali os benefícios do que é trabalhar no coletivo, né? Ele vai ter uma visão se realmente ele gosta de trabalhar no coletivo ou não. Ele vai também ali adquirir, através desse comprometimento coletivo, adquirir, né, o hábito saudável de compartilhar, de se envolver com outras pessoas, como, por exemplo, em uma parte de construção ou organização, né, do projeto, né? As pessoas envolvidas, elas também, algo que é muito importante a gente compreender, as pessoas envolvidas, elas têm que ter um comprometimento, né, maior do que já tinha antes, né? Porque na maioria das vezes, o que acontece? O projetista, ele tem o seu projeto escrito, ele apresenta, mas ele precisa ali de recursos humanos, por exemplo, né? E as pessoas que eles vão ser captados ali para fazer parte daquele projeto, eles precisam ter um comprometimento maior do que já tinham antes. Eles fazem um trabalho social naquele território, naquela comunidade, mas é algo muito solto. Mas quando se tem um projeto elaborado, afixado, patrocinado, financiado, ele requer o maior comprometimento, né, de todos ali envolvidos. E aí esses todos, eles vão se sentir responsáveis, né, pelos resultados da organização. Eles passam também a tratar o público-alvo com um sentimento mais lapidado, né, pelo processo que a gente chama de processo racional do trabalho, do que é trabalhar um projeto social para com um público-alvo. E o que é que se tem em vista? O melhoramento, né, sensivelmente dos processos internos. Então, vai-se ter uma verdadeira sensibilidade sobre algo que venha a ser trabalhado com aquele público-alvo. Então, é por isso que nós precisamos ter esse entendimento de o que é o comprometimento coletivo, né? As pessoas precisam se envolver mais, né, quando se predispõem a elaborar um projeto ou fazer parte de um projeto social. Nós temos que ter essa visão, que nós vamos ter um comprometimento que visa benefícios, e eu preciso gostar do que eu estou fazendo. Eu não vou fazer só por fazer, né? Porque esse projeto, ele precisa passar por toda uma como é que se diz? Avaliações criteriosas, né? Então, para que os critérios eles não venham deixar lacunas, eles precisam ter esse empenho do gostar, saber o que quer fazer, como é que quer fazer, para quem quer fazer, né? Eu vou projetar, por que eu vou projetar? Para quem que eu vou projetar? Será que esse meu projeto, ele é algo importante para aquele público? Eu tenho que ter visão.
aquele território, aquele público-alvo, ele é aquela melhoria que ela precisa, é essa ideia que eu preciso trabalhar com aquele público. Então, eu preciso ter esse entendimento antes de eu mergulhar no projeto. Eu preciso conhecer o território, preciso conhecer o público, seus valores, seus costumes, né? Agregar valores, né? Isso a gente é o que a gente fala até de quando a gente cita a questão da ontogênese humana, é que nós trabalhamos as questões que vêm ali das particularidades, da intimidade, do processo de evolução humana, né? Então, porque é desde o eu, você precisa conhecer o teu público-alvo para você poder projetar e ter êxito no teu projeto, né? Porque não adianta você trabalhar tanto em um projeto e não executar de maneira brilhante, não é verdade? Porque isso vai te dar, vai te desmotivar, né? Essa é a verdade. E ninguém pretende projetar, desenvolver projetos para que ele fique que ele não seja bem executado, né? Para que ele não seja bem aceito. Quando se elabora um projeto, se tem essas ideias, que ele seja bem executado, que ele seja bem aceito, né? Isso se dá através desse processo participativo, tá? Sobre as questões das possibilidades de financiamento de um projeto. Vimos aí que nós precisamos ter um comprometimento coletivo, porque eu quero elaborar um projeto, eu quero trabalhar benefícios, algo que eu gosto, para um público que gosta dessas ideias que eu tenho, dessas ações que eu quero compartilhar com essas pessoas, né? A forma como eu construí, né? Eu tenho um comprometimento, então eu tenho que buscar possibilidades de financiamento, né? Isso é muito importante, porque a questão das possibilidades de financiamento de um projeto, ela te dá a probabilidade de obter recursos e apoios externos para patrocinar os serviços de uma organização, que aumenta muito quando o projeto está bem elaborado. Olha só, voltamos lá ao primeiro momento, né? Quando falamos que um projeto ele tem que estar pautado, né? Nos 5 principais aspectos, que é destacar os problemas e as oportunidades, as ideias de solução, né? As ações que se pretende, quem são as pessoas, o nosso público-alvo e quais são os recursos que nós vamos precisar. Então, isso aumenta a nossa possibilidade de obter um bom financiamento, um bom apoiador, um bom financiador, né? E isso é muito importante, porque essa probabilidade de obter dinheiro, ela é a gente já sabe que é um apoio externo para patrocinar os serviços de uma organização, e também ela aumenta, né? Aumenta muito quando o projeto ele é bem executado. Então, os financiadores, eles querem estar sempre, né? Sempre ali, certos de que a organização que elaborou esse projeto, ela sabe qual é a causa motivadora, né? Ela sabe qual é o grau de identificação, onde é que eles querem chegar, como é que eles querem chegar, quem é que vai trabalhar nesse projeto,
quanto é que custa, né? Eles querem saber também, os financiadores,